Olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que tenham gostado aí do bate-papo no Momento Hora, um momento tão bacana, um momento que traz palavras tão bacanas, tão edificantes todos os dias, né? Eu gosto muito. Hoje nós trataremos dos átomos isótopos, dos átomos isóbaros, dos átomos isótonos e também dos átomos ou dos íons isoeletrônicos. Pois é. Então vamos lá? E aproveitando, como que anda hoje a sua emoção, seu coração? Já fez uma reflexão? Já fez uma avaliação de como está o seu sentimento hoje e como está o seu sentimento durante a semana, durante esse mês, esse novo mês que se iniciou? Como que andam as coisas? Tem alguma coisa que você possa fazer uma interferência de forma positiva, bacana, que possa melhorar? Tem algo que possa ser melhorado, que você consegue identificar? Ou de repente você consegue identificar que você precisa de ajuda de alguém para fazer uma interferência positiva? Pois é, muitas vezes a gente consegue identificar o que a gente precisa melhorar e a gente consegue fazer essa melhoria. Muitas vezes a gente consegue identificar o que a gente precisa melhorar para ter uma melhor qualidade de vida, mas não consegue fazer essa alteração, precisamos de uma ajuda. Isso não tem problema nenhum, isso é muito bacana, inclusive. E muitas vezes a gente não consegue identificar o que a gente precisa melhorar e, portanto, não consegue nem fazer essa melhoria. E nesse caso, mais ainda, a gente precisa de ajuda para conseguir enxergar os pontos que a gente tem a serem desenvolvidos. Seja qual for a situação, é importante a gente sempre avaliar a situação que a gente se encontra diariamente, analisar nossos valores, nossos preconceitos, nossas características, nossos sentimentos com as questões do mundo, porque tudo isso gera sentimentos, geram sensações, e nem sempre essas sensações são agradáveis. Então a gente pode interferir nessas sensações para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Então faço esse convite para essa reflexão, para que essa reflexão aconteça, tá bom? Vamos lá para os nossos estudos na química? Pois é, agora nós vamos então estudar os átomos isótopos. Eu não sei se você já ouviu alguma vez, por exemplo, a seguinte notícia: acharam uma ossada no sul da África e fizeram a datação do carbono isótopo 14 e descobriram que essa ossada tem 76 mil anos. Que interessante, né? O que é essa história de datação química? Isso é um papo que a gente vai deixar para depois, para um outro momento, mas perceba que nesse noticiário foi usado um termo, né? A datação do isótopo do carbono, o isótopo carbono 14, o isótopo 14 do carbono. Olha que coisa interessante. Pois é, os elementos químicos, muitas vezes, eles apresentam quantidades de nêutrons no núcleo de forma diferenciada, né? Um exemplo clássico é o carbono mesmo. O carbono, ele tem a possibilidade de ter número de massa 12 e número atômico 6, ou número de massa 14 e número atômico 6. Portanto, em qualquer um dos dois casos, ele tem o mesmo número atômico, só que número de massa diferente. Essa é exatamente a definição de átomos isótopos. São átomos que têm o mesmo número atômico e número de massa diferente. Por terem número de atômicos iguais, eles
participam do mesmo elemento químico, sempre. Átomos isótopos são átomos do mesmo elemento químico. Isso acontece com hidrogênio também, com oxigênio, com o cloro, com o bromo, com inúmeros átomos na tabela periódica e no universo. Para átomos serem isótopos, eles precisam simplesmente ter entre dois átomos, por exemplo, um nêutron de diferença. Portanto, eles terão um número de massa diferente. E a gente pode então até retroceder à primeira aula do trimestre, quando eu falava do modelo atômico de Dalton. Dalton acreditava que a diferenciação entre os átomos na natureza se dava pela sua massa. Átomos com massas diferentes são átomos diferentes. Não, isso estava errado. Por quê? Porque olha só o que diferencia os átomos. O que diferencia os átomos é o número atômico. Então você vê o caso do carbono, nós temos o carbono com um número atômico 6 prótons e número de massa 12. E o carbono também, que é o mesmo elemento químico, número atômico 6 e número de massa 14. Então nós temos o mesmo elemento químico com números de massa diferentes. Portanto, o número de massa não pode ser um instrumento de diferenciação de elementos químicos. Bom, temos os então isótopos, mas nós também temos os átomos isóbaros. Os átomos isóbaros são os átomos que têm o mesmo número de massa, mas que têm o número de prótons ou o número atômico diferentes. Então, um exemplo que a gente pode dar é o cálcio e o argônio, entre inúmeros que existem na natureza. Existe, por exemplo, o cálcio, que tem número atômico 20 e número de massa 40, e o argônio, que tem número atômico 18 e número de massa 40. O que significa tudo isso? O cálcio, que tem número atômico 20, ele tem 20 prótons no núcleo, e ele tem número de massa 40. Portanto, se a gente fizer as contas, aí a gente vai chegar à conclusão que ele tem 20 nêutrons também, o cálcio. Olhando para o argônio, ele tem número atômico 18, diferente do cálcio. Só que o número de massa é o mesmo, porque o que está mudando nos dois, o que está fazendo com que eles tenham o mesmo número de massa, é o número de nêutrons. O número de nêutrons do argônio é de 22. Como que eu sei isso? 40, número de massa, menos o 18. 40 menos 18 dá 22. Então, novamente, o que eu falei sobre o modelo atômico de Dalton é reforçado nessa fala, nesse segundo exemplo. Os isóbaros não são participantes do mesmo elemento químico. Eles têm a mesma massa, número de massa, mesmíssimo número de massa, mas são elementos totalmente diferentes. O cálcio está no seu osso, está no seu dente. O argônio é um gás. Olha que coisa louca, né? Eles têm o mesmo número de massa, só que números atômicos totalmente diferentes. Tá? Então novamente a gente desconstrói esse modelo atômico lá do início do século XIX, né, 1800 e pouquinho, mas que foi muito importante para um salto na ciência, quando ele traz uma discussão sobre o átomo ser indivisível, etc, etc. Bom, além dos isótopos, dos isóbaros, nós temos os isótonos. O que são os isótonos? São átomos que entre si, eles não têm nem o número de massa, nem o número atômico iguais. Não são. Mas eles têm entre si, de números iguais, o número de nêutrons. Então, olha que bacana, o flúor e o neônio. O flúor tem número de massa 19. O neônio tem número de massa 20, diferentes entre si. O flúor tem número atômico 9. O neônio tem número atômico 10, diferentes entre si. Mas,
quando nós fazemos a diferença. 19 menos 9, 10. 20 menos 10, 10. Pois é, os dois átomos, apesar de terem número de massa e número atômicos diferentes, eles têm o mesmo número de nêutrons. Portanto, nós chamamos esses átomos de átomos isótonos. Muito bem. E para finalizar as possibilidades, todas as possibilidades de dois átomos, nesse caso também a gente tem a possibilidade de serem íons. Nós temos os isoeletrônicos. Pois é, o que são os isoeletrônicos? São átomos ou íons que entre si têm o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Olha que coisa interessante. O magnésio, por exemplo, o magnésio 2+, o cátion magnésio 2+. Se você olhar o número atômico dele, é 12. O número de massa dele é 24. Só que ele tem uma carga 2+. Muito bem. O oxigênio, O2-, tem uma carga, o ânion oxigênio 2-. O número atômico dele é 8. O número de massa dele é 16. Vamos esmiuçar melhor? Espera aí, se o magnésio tem número atômico 12, ele tem 12 prótons, tem 12 cargas positivas. Muito bem. Se ele tem 12 cargas positivas e tem 2 cargas positivas sobrando, significa que ele tem 10 cargas negativas, para ter 2 cargas positivas sobrando. Ótimo, se tem 10 cargas negativas, ele tem 10 elétrons. Agora vamos olhar o oxigênio. O oxigênio 2-, ele tem número atômico 8, significa que ele tem 8 prótons, 8 cargas positivas. Se ele tem 2 cargas negativas sobrando e ele tem 8 cargas positivas, significa que ele tem 10 cargas negativas. Opa! Se o magnésio tem 10 cargas negativas, o magnésio 2+, e o oxigênio 2- tem 10 cargas negativas, os dois têm o mesmo número de elétrons. Portanto, eles são íons isoeletrônicos. Tem número de massa diferente, número atômico diferente, mas o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Muito bom. Existe uma forma de você, como os nomes são muito parecidos, existe uma forma de você bater o nome bater o olho no nome e identificar com certa facilidade o que significa, significam os isótopos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. Os isótopos, olha esse P, iso é o prefixo de igual. Isótopos, mesmo número de prótons, número atômico. Isóbaros, olha esse azão aí, ó. O A significa mesmo número de massa. Isótonos, olha esse Enão, esse Nzão grandão aí, mesmo número de nêutrons. E por fim, isoeletrônicos. Eletrônicos vem de elétrons, mesmo número de elétrons. Então fica mais fácil da gente entender o que diz cada um desses nomes. Tá certo? Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado, entendido essa explicação. Foi com muito prazer, foi com muito respeito, com muito carinho e com muito amor que eu fiz essa aula para vocês. Até logo!